Olá pessoal, tudo bem? Esse é o programa Entrevista Ideal e hoje eu estou aqui com um grande sócio idealino. A gente já bateu um papinho rápido aqui antes de começar a gravar e ele começou a contar algumas histórias já no Ideal, mas que vocês vão ficar sabendo agora, tá? Estou aqui com o Assis Machado, grande figura da sociedade cearense, grande empresário e um grande idealino. Tudo bem, Assis? Tudo bom, já. É um prazer muito grande. Há algum tempo a gente vem tentando encaixar essa entrevista lá. Nosso querido Amarilho, né? O nosso Amarilho, ele me ligava e eu fugia ali. Eu estou numa fase agora de não querer essa coisa de publicidade, né? Essa aparecer muito, não. Quer ficar mais deu uma quietinho. recolhida, mas ele disse assim, é o ideal. Tá bom, se é o ideal, vamos lá. E já que é o ideal, vamos lá. Eu costumo perguntar nas entrevistas inicialmente como é que foi a juventude da pessoa, a adolescência, a infância. Mas eu sei que a sua juventude, a sua adolescência, ela se confunde com o próprio Ideal Clube, não é isso? Verdade. Fala um pouquinho pra gente aí. Verdade. Eu tenho lá em casa, que me falou, o Amarilho, eu tenho uns retratos lá em casa e tem um retrato meu, eu acho que devia ter 3, 4 anos de idade, descendo no escorregador do Ideal. Então, eu frequentava o Ideal há muitos e muitos anos. E na época de juventude, adolescência, o Ideal era uma espécie de uma segunda casa. Naquela época não tinha outra atividade que você fazia. Então era o clube mesmo, era o clube. Aí o senhor morava ali perto? Não, eu morava até longe, eu morava aqui na Santos Dumont, ali, esquina com Nunes Valente. Está sendo construída até uma estação do metrô. Mas na época de férias, eu o Ideal todo dia. Acordava, tomava café, já ia caminhando, ia andando mesmo, não tinha outra coisa. O tempo bom, né? Ali era bom demais. E ia tranquilo, né? A cidade a gente ia. E lá o Ideal era aquele ponto de encontro. Lá a gente jogava vôlei. Eu nunca fui de jogar tênis, mas até brincar na parede que tinha lá, eu cheguei a brincar uma vez. Mas vôlei eu gostava muito, vôlei, basquete. E a parte de piscina mesmo, de divertimento ali, de coisa. Chegou a saltar do trampolim? Sim, pular lá daquele trampolizinho. Não era grande nadador, não, mas eu pulava daquele trampolim. Era uma coisa bem diferente, né? Outros tempos. Uma convivência muito, digamos assim, muito próxima da família, né? Ali a gente conheceu muitas pessoas. Isso é uma segunda casa mesmo. E muitos amigos dessa época que ainda... Sim, tem muitos amigos. Muitos amigos dessa época. E tem também o início da minha vida amorosa, né? Opa! Eu e a Meriane, nós começávamos a namorar ali no Idealzinho, naquele banco, naquele paredãozinho de pedra que tem ali, sentado ali, nós começávamos a namorar. E daí para cá nós nunca mais. Eu tenho 58 anos de casado. Pode errar não, né? Hein? Não pode errar não. Posso não, né? Vai ficar a mulher vai escutar, vai reclamar de mim. Eu casei 59 anos de casado. 51. O ano que vem eu faço 60 anos de casado, ano que vem. Você sabe. E antes de casar, nós namorávamos 12 anos. E tudo lá dentro do Ideal, entendeu? Era aquela efervescência dentro do Ideal. Aí, época de férias, quando você saía do Ideal e ia lá para o São Luís, assistia um filme, passava na Lobras para lanchar ali alguma coisinha, né? Você estudou aonde, esses colégios aqui? Eu estudei no Cristo, desde o começo eu frequentei todas as sedes do Cristo. Eu fiz um intervalo no terceiro ano ginasial. Eu fui para um colégio em Nova Friburgo, Estado do Rio, um colégio da Fundação Getúlio Vargas, muito bom. Era um colégio modelo e tal. Friozinho. E foi um grupo grande daqui. Naquela época, o Antônio Albuquerque, ele tinha um conhecimento, foi procurado por alguém. O Cláudio Albuquerque. Cláudio, o Roberto Albuquerque, a gente chama de Dedé Pinto, era o Antônio Teixeira, que era o Ceará, filho do Perilho Teixeira.
foi o Márcio Porto, foi o Ricardo Moreira, uma opção de gente. O Oceano Júnior, o Oceano Aguiar Júnior, foi um colégio diferente para a gente, né? Foi um colégio que, primeira vez que eu me senti sozinho, né? 13 anos de idade. Sozinho assim, longe dos pais, né? Mas a turma, longe da família. Tinha uma turma boa lá. Mas lá o colégio era um colégio modelo, ele tinha uns treinamentos gozados, sabe? Primeiro, eu não tinha família no Rio, eu entrava em, vamos supor, início do ano letivo, começo de março, e saía no final de junho para vir para as férias. Então tinha aquela programação do colégio de estudo, mas fim de semana a gente descia para a cidade, descia para Friburgo mesmo. E o colégio tinha um sistema de umas coisas bacaninhas, você chegava com a roupa do corpo, botava a roupa no armário e recebia a farda que você usava o tempo todo. Era uma calça jeans, uma camisa de meia branca. Era um colégio interno, né? Colégio interno, um pullover. E tinha um bancozinho, o colégio tinha um banco, né? Se eu levasse R$100, eu chegava lá, depositava no banco do colégio R$100, recebia um talãozinho de cheque. Começar a usar essas coisas. Nome do colégio? Colégio Nova Friburgo. É da Fundação Getúlio Vargas. Aí a gente ficava usando aquele talãozinho de cheque. E aí depois, aí isso terminou lá, que lá era. Não, aí eu fiz 3 anos lá, fiz terceira série, quarta e primeiro ano científico. Aí voltei para o Cristo. Eu me formei na primeira turma que o Cristo formou, terceiro científico. A primeira? A primeira turma, nossa. Eu, o Cláudio, era todo mundo dessa mesma turma. Aí, faculdade? Faculdade, dando um pouquinho mais de detalhes para você, foi engenharia, né? Eu estudei muito. Não sei se sente preparado, aí foi um dos primeiros choques da minha vida, né? Que a engenharia naquela época era bem diferente de hoje, entendeu? Hoje é muito. Só tinha na UFC, não é isso? Só tinha na UFC e era uma coisa muito seletiva. Sim. Então, quando eu fui fazer vestibular, o ano anterior, o primeiro ano das pessoas que estavam no primeiro ano da escola, todos foram reprovados. Quer dizer, todos ficaram para o ano seguinte. Ou seja, não entrava ninguém, né? Então, o que eles queriam no vestibular do ano que eu fiz é que não entrasse ninguém. Aí fizeram um vestibular que realmente não entrou ninguém. Não passou ninguém. Aí, naquela época tinha mais proximidade, as famílias nossas fizeram a pressão. Eu não sei se o reitor, o diretor da faculdade era eu acho que era o Zé Lins Albuquerque ou coisa parecida. Mas tinha um grupo de assim, pessoas de altíssimo nível lá. Essa turma é de que? Eu entrei em 67. Não, eu saí em 67. Quando é que você entra depois? Conseguiu? Aí, rapaz, aconteceu o seguinte. Aí eles fizeram uma segunda chamada. Mas aquele, como a gente diz na gíria, para descatitar mesmo, fazer aquela coisa bem dura. E passaram 5. Os caras super dotados, amigos que eu tenho na minha memória, assim, quase todos já morreram. Mas eram super dotados mesmo. Aí eu e outros colegas, rapaz, a gente se estudou tanto, nos preparamos tanto, e vamos ficar aqui. Campina Grande, naquela época, estava surgindo com uma universidade, faculdade de engenharia, e nós fomos motivados para ir para lá. Então, bora para Campina Grande fazer. Eu fui, fiz o vestibular lá, e graças a Deus, isso que eu estava dizendo, que eu me senti preparado, que eu tirei o primeiro lugar lá no vestibular lá de Campina Grande. Mas tu que queria ficar lá longe, né? Longe voltou pro frio, né? Hein? Voltou pro frio, não? Exatamente, Campina Grande também é frio. Aí ficava aquela coisa, namorada aqui, tudo aqui. Aí nós fizemos tudo, eu fiquei 3 anos lá e consegui transferência para a UFC aqui. Na época era meio complicado, mas eu tinha um vínculo com o Denox, então consegui transferir. E voltei e foi uma grande experiência de vida minha na Universidade Federal. E eu tive uma experiência que eu acho que eu gosto sempre de citar, porque código de honra. Sim. Escola de engenharia tinha um código de honra. É muito bacana. Se o mundo de hoje tivesse informal.
Um código informal, informal. informal. Então, a pessoa chegava lá, a prova de materiais de construção. Tá? Fazer em casa, pode consultar o livro A, B e C. Você levava, fazia em casa, consultava o livro A, B e C e cumpria aquilo. Se outra prova não era para consultar, você não consultava e fazia. Era muito bacana. São formações na vida que lhe mudam não, define o seu rumo. Define, né? Né? Seu caráter, né? Então, E dessa turma de engenharia, quem é que tinha assim tinha eu, tinha o Ricardo Ari, era o Bento Sérgio Leitão Pamplona, tinha o Jordano José Loureiro, Jordano, grande calculista, também já morreu. Era uma turma tinha uma muito. turma boa, né? Era. E para a gente retomar, na verdade, a história. Essa época você ainda estava namorando, né? Tava. Até hoje. Voltando lá para a história do ideal, quando você conheceu, você namorava ainda. Ela debutou no ideal. Eu quero Ela saber debutou no Ideal. você disse que não lembra, mas será que você dançou a valsa? Deve ter dançado. Eu tenho certeza que eu dancei, é porque o pai dela era muito metido a durão, sabe? O velho gostava de se divertir, mas era durão com a filha, né? Mas eu dancei. Tenho Porque certeza que dancei a valsa. hoje em dia isso, né, não tem mais praticamente, né? Mas era uma tradição do ideal, né? O baile de debutantes, né? Baile de debutantes, era naquela época tinha umas mesas aí, tinha até os sócios mais antigos, meu pai tinha uma mesa cativa lá. Lá era muito bom, rapaz. E você se preparava todo, chegava nas madrugadas, né? Mas um time muito bom, muitas pessoas amigas. Eu chamo o seu Assis, doutor Assis, eu tô aqui. Assim, Assis, eu tô ficando aqui à vontade. E atualmente, como é a sua convivência lá no ideal? os momentos que eu tenho lá perto, me dá assim Nostalgia? uma nostalgia, certo? Aquela coisa assim de lembrar aquele passado, tudo é muito bom, né? Eu fui muito feliz ali no ideal, nas coisas tudo. Então dá uma vontade, assim, mas são coisas que não voltam mais, né? Não tem. E da memória afetiva de muitos? Sanduíche de filé, É, pastelzinho, a outro dia fui cartola. um aniversário do meu consogro, e lá no restaurante, o cardápio Seu lá. consogro Josué de Castro. É, Doutor Josué de Castro. José de Castro. E eu perguntei pro garçom, eu posso sair do cardápio tradicional aqui, pedir uma cartola? Ah, porque tinha o cardápio fechado pro Tinha o evento, né? cardápio fechado. Eu perguntei se eu podia fugir daquela coisa. Então é muito, tem Comeu a recordações cartola? muito com a cartola maravilhosa. E a memória afetiva se confirmou Era positivamente? isso, era o sanduíche de filé, era o filé à francesa. Filé à francesa mesmo. Quando eu vou, eu vou ao restaurante e peço um filé à francesa que eu adorava. Muito bom, eu só tenho lembranças positivas. Viu? Sugerir aos nossos presidentes mudar o nome no cardápio filé à francesa, agora filé Assis Machado. É muito bacana, rapaz. Ainda tem boas recordações. E o Réveillon, as tertúlias dia Réveillon, de né? sábado, rapaz, eram fantásticas. Tertúlias dia de sábado eram fantásticas. Ivanildo e seu conjunto. A da tertúlia era do piso vermelho É, ali? do piso vermelho ali. Aquele piso, para mim, no dia que mexer, eu Tem história, né? tem história. E me diga uma coisa, o Ideal vai completar agora 95 anos, agora em 2026. O senhor disse que está desde garotinho lá. A sua história do Ideal Clube, elas estão Pois é, interligadas, eu né? tenho 81, ideal 95, é que eu digo, eu tenho uma foto lá em casa que eu vou procurar resgatar. Eu descendo, eu com 2, 3 anos de idade, descendo ela no escorregadorzinho ali do. Precisamos dessa foto, precisamos. E, vocês voltando aqui agora, você estava falando da UFC, que foi muito bacana para você, né? O código de honra, né? Que deu norte para muita gente, essa geração aí toda. E depois, como é que você seguiu sua carreira profissional a partir daí? Olha, aquela época, quando você se formava em engenharia, sim, e eu ainda fiz o seguinte, fui apressadinho, eu casei do quinto ano da escola, viu?
Dançou a valsa, fez Dancei. faculdade e É, casou. todo mundo que se formava na escola, saíam dois amigos e Vocês têm 50 anos, 59 anos de eu tenho casado? 59 anos de casado, fiz agora em fevereiro. O ano que vem eu faço 60 anos de casado. Mas todo mundo que se formava lá ficavam dois amigos. Tinha o setor público, né? Que o Sim. grande destino de todos os que se formavam, que o nível da faculdade é muito bom. Então você tinha Petrobras, muita gente ia para Salvador, para Petrobras, muita gente ficava aqui da Refesa, outros do Denox, e DNR, DAI. Então, as pessoas sempre procuravam o setor público. Sabe? Eu já tinha estava estagiando no Denox, e quando eu me formei, eu fiquei no Denox como engenheiro, entendeu? Uma época boa, logo no começo, tinha uns Vicente Vieira, que era o nosso chefe lá da área de projeto, fiz muito projeto de açude no interior. Tinha um programa de açudagem, mas tem os grandes açudes do Denox, mas esses eram pequenas barragens nas fazendas, entendeu? Era E você participou de? açudagem em cooperação, que eles chamavam. E eu participava lá na sala técnica do Denox e fazia esses projetos. E a gente fez muito projeto de barragem aí pelo interior. Tinha ao que eu me formei, tinha um companheiro de Denox, Vicente Celestino, ele já faleceu. Mas era um grande engenheiro de barragem. E o Denox, na época de férias, eu estava na faculdade ainda, ele me mandou para o interior, para passar o mês de férias no interior. Aí fui para o Banabuiú, que o Celestino trabalhava lá, para acompanhar a construção do Banabuiú, aquele resto de grande. Aí não teve frio, não, né? Foi pro Não, calor, aí né? era. Foi pro calor mesmo. Inclusive, tem uma passagem assim, mas de pouco significado, assim, mas para mim muito importante. E Celestino ele dizia assim: amanhã nós vamos olhar o local para. Nós vamos construir uma outra barragem, barragem de Pedra Branca. E você vai comigo amanhã de manhã. Tá bom, doutor. Que hora a gente sai? 4 horas da manhã nós vamos sair. Então era um jipe. O Celestino, o motorista e eu. Rapaz, era andando no mato. Estrada ruim, mato. Era desbravando mesmo, procurando o local da barragem, que ele queria ver o local. Aí lá pelas tantas, aquela fome maluca, né? Doutor Celestino, tem uma paradinha para Um lanche, né? Uma um lanche, para merenda, um né? almoço. Eles tem não, pararam ali da frente. Pararam numa bodega, tinha Guaraná e bolacha. Era o que tinha nessa bodega. Mas são coisas assim do passado que ficam muito É isso que molda, né? A presentes personalidade. nas coisas aí. Aí eu fiquei no Denox, aí fundei a construtora. 68 fundei a construtora. Mais de 50 anos. Tem 58 anos. O ano que vem nós vamos fazer. Não, esse 60, 2028 nós vamos fazer 60 anos. Estamos falando da construtora Mota É. Machado. Aí eu fundei a construtora e começou aquele negócio. Eu digo, rapaz, eu estou aqui no Denox, mas já trabalhando na minha construtora. Tá muito legal isso. Eu sempre fui muito, gostei de fazer as coisas muito certinho, sabe? Aí, um belo dia, eu resolvi, rapaz, eu vou me pedir demissão do Denox. Aí pedi demissão do Denox. Podia estar hoje aposentado, né? Aí eu pude ir sexta-feira pro almoço do ideal, né? É. Aí fui me dedicar à construtora. Dedicar à construtora mesmo, e era pequena, era eu, uma pasta e a minha mulher que fazia as folhas de pagamento, Ah, a gente é? tinha um escritóriozinho nada, uma parte que o pai dela prestou pra gente. Aí foi meu começo de construtora por aí, né? A gente comecei fazendo umas casinhas, 2 casas aqui, 3 casas acolá. E fui num crescendo já. Se tornou o que é hoje. É, a empresa foi crescendo, crescendo. Aí nós, durante muito tempo, já com a equipe grande de engenheiros e tudo, participávamos de muitas obras públicas, entendeu? Fizemos muitas obras públicas. Ceará, no Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, fiz uma opção de obras públicas. Não é a minha praia adequada, não. Eu queria procurar
uma atividade para a construtora que a gente pudesse criar um produto, fazer um produto, ir para o mercado, vender esse produto, disputar. Aí eu tomei a decisão de que nós vamos sair do negócio de obra pública, vamos fazer só as nossas construções particulares para vender. Aí começaram as casinhas, depois os prédios, as coisas. Se não me engano, a Mota Machado ela tem uns 400 empreendimentos desses já entregues, né? O número eu não saberia lhe afirmar isso, não. Mas é nessa Mas faixa. é por aí, uns 300 e poucos. E hoje nós temos também São Luís, né? Sim, o Nós estamos há Nordeste, né? 46 anos em São Luís já também. E há 10 anos atrás entrava em Teresina. Então, nós atuamos nessas 3 praças do Nordeste. E tivemos uma passagem. Eu tive assim, uma coisa meio assim, audaciosa. Fui para São Paulo. Voltou lá? Foi. Aí nós fizemos um empreendimento em São Paulo capital. Foi bom, saímos muito bem. Aí me veio aquela consciência e disse, olha, A disputa é é, muita areia para o meu caminhão, a né? disputa é pesada. Muita areia é meu capital. Aí eu não quis vir embora de vez. Falava, daquela época, Campinas era uma cidade, assim, era na época do porte de Fortaleza, um pouquinho menor e com referências muito bacanas de mercado. As, Potencial para crescer, né? as indústrias tinham muito uma empresa dessa de geladeira ou de coisa, quando queria lançar uma coisa, lançava no mercado de Campinas. Eles eram muito formadores de opinião e eles queriam ali criar aquela. Eu fui para Campinas, tive muita sorte, tivemos muito sucesso. Fizemos os 4 empreendimentos lá, muito bons. Eu acompanhava sempre com pesquisa e a gente estava super bem avaliado. Mas, uma época de crise do BNH, falta de dinheiro, aí tinha uma empresa fazendo o plano 100, que ela vendia em 100 meses, né, financiamento direto. Ele não dá para botar Machado lá. Precisa ter um capital muito É. bem. Aí nós voltávamos para cá, mas te digo que eu tenho uma vontade de dizer muito grande de voltar para abrir alguma frente em São Paulo, em alguma cidade daquelas promissoras. É um mercado muito grande ali. É, eu torço para dar certo, espero que vá. É. O cearense tem essa peculiaridade, né? Ele vai para todo canto e dá um jeito e consegue se resolver. Ah, dizem que orgulho demais é pecado, né? Mas dá um orgulho danado, né? 58 anos Eu tenho, viu? de uma Eu empresa tenho dessa assim como a Mota muita. Machado, dá um orgulho, né? Dá, Só construir. dá. E eu tenho orgulho. Eu digo sempre brincando que eu tenho 3 filhos, né? Adalberto, Rafaela e Karina. E outro dia eu tirei até uma brincadeira com era o nome dele, fazer um contrato de permuta de um terreno onde nós íamos fazer um empreendimento, e ele sentou aqui, nessa mesa, com as filhas. Aí começava a falar da história, perguntando quantos filhos ele tinha. Ele perguntou para mim, eu digo, eu tenho 3, mas eu tenho um filho. Você tem filho fora do casamento? Porque eu tenho um. Ele tomou aquele susto, assim, mas não é Mota Machado. Eu tenho um carinho por essa empresa. Eu tenho um apego. Minha mulher nem gosta muito quando eu tiro essas brincadeiras. Eu, se eu me permitir, eu queria corrigir. Não é fora do casamento, não, porque ela também fazia parte. Ela fazia Era ela parte. que, lá no começo, ela que fazia. Mas Não, eu filho, tenho um né? carinho e curto muito isso aqui. Tive umas épocas ausentes, fui para governo, para tudo. Mas isso aqui é o meu. Sei lá, é a criação, né? É o que faz acordar assim, opa, vou para. Vamos Vou pro... trabalhar, vamos para lá. Venho todo dia aqui, não posso, eu falo. Gosto, não estou mais na rotina, aquela dia a dia e tudo, mas as coisas estratégicas, pensamento, eu estou sempre presente. O senhor falou aí, passei pelo governo, né? O senhor também tem uma experiência importante do governo, sobretudo no governo Tasso Gereissati, Foi. se não me falha a memória. Como é que foi levar seu talento, essa sua visão da área privada para a área governamental?
Foi secretário Eu de. fui, no primeiro governo, eu fui secretário de transportes. Naquela época era tipo infraestrutura, Sim. era transporte, energia, comunicação, obra, chamava-se CETECMA. E depois, já do segundo governo do Tasso, eu fui da Casa Civil. Na época era SEGOV, Secretaria de Governo. Então foi realmente lembro muito disso do meu nosso amigo Beni Veras. Ele era uma inteligência privilegiada. E esse movimento começou no SIC, né? No Centro Industrial, aquela época pós-revolução, havia muita restrições a ambientes para se falar. E O senhor foi. Chegou a ser presidente do SIC? Não. fui Foi presidente do SIC. bem possível. Então a gente, Zé Flávio Costa Lima, né? Um grande industrial daqui, ele presidente da FIEC, ele disse, eu vou entregar o SIC para esses meninos brincarem aí. Ele não se arrependeu não, porque ele fez uma grande coisa, mas ele não esperava que fôssemos ser tão rebeldes, tão... E o SIC foi uma formação muito grande também. A gente mexeu um pouco com o Ceará naquela A época. estrutura, né? O entendimento das coisas. E aí, ela tá, Totó, né, na época, Gonzaga Mota, convidou o Tasso para ser candidato. Aquela inexperiência nossa, eu não lembro. Mas aí foi isso, aí o Tasso ganhou. Eu lembro do Beni dizendo, rapaz, nós ganhamos, e agora o que nós vamos fazer? Porque a gente tudo empresário, tudo sabendo como mexer com a empresa. Aí governo aquilo é um outro mundo, rapaz. É um outro mundo. E, por um lado, foi bom, porque como a gente. Qualquer medida de racionamento, de legalização, de endurecimento das coisas que você tinha que tomar, a grande vantagem é que você não sabia quem você ia atingir, você não veio daquele meio, não veio daquele ambiente. É verdade. Né? Então foi uma grande escola, porque o Tasso, uma sensibilidade assim, eu tenho muito. E não sei se ele tem muito mais do que eu, não, mas tem. Muito espírito público. É fundamental para você exercer um cargo público, é você ter o espírito. É verdade. Então, ali é para a pessoa fazer o que a maioria quer, é para os mais necessitados mesmo. E a regra era essa o tempo todo, fazendo isso. E Assis, estava falando aquela hora do orgulho demais, dizem que é pecado, né? Mas você acha que essa gestão do Tasso, da qual você fez parte, você era o chefe de governo, né? O Eu secretário me de sentia, governo. eu dizia para ele, eu me sinto co-governador, me Você sinto é co-governador. o co-governador. Você acredita que esse governo foi que colocou, entre aspas, o Ceará no mapa do Brasil? Sim, sim, sem dúvida alguma. Semana passada mesmo a gente estava refletindo um pouco sobre isso. A gente andava no Brasil e as pessoas queriam saber como era, o que é que tinha acontecido aqui no Ceará. Realmente mudou muito, muito, muito. Mudou a essência das coisas. Os destinos, a forma de você aplicar os recursos. Era completamente zero de dinheiro, não tinha dinheiro para investir nada. Eu nessa secretaria de obras, estrada tudo estragada, tinha que ajeitar aquilo tudo. Eu me lembro que eu fui uma vez na Petrobras, com o secretário da Fazenda. E crédito, né, para comprar asfalto, para ajeitar as Sim. estradas. E disse, olha, nós vamos fazer assim. Expliquei todo o plano de governo, todas as intenções do Tasso, aquela coisa toda direitinho. Aí ele disse, Assis, o que você está me dizendo aqui, a cada 4 anos eu ouço isso aqui. Nessa mesma sala as pessoas vêm dizer essa mesma história. Por que eu vou? Aí aquela conversa, né? Mas no final, o Tasso já tinha uma autoridade assim, moral já grande, né? E ele confiou na gente e deu certo, né? Então a gente começou a ter muita credibilidade, essa coisa do agente de saúde,
são marcos importantes aqui. Sem dúvida. Fora as grandes obras, porque a grande obra não é a que tem placa, não. A grande obra, eu acho que na época, os exemplos foram a forma de você mexer com aquilo que não é seu, aquilo que é público, é de verdade. todos. Foi uma escola muito bacana, eu aprendi muito. Eu sei disso, eu imagino. E aí, depois disso, o que faltou para o Assis ter sido prefeito de Fortaleza? Pois é, eu vi dizendo, brincando às vezes, vocês perderam um grande prefeito, mas perderam um grande prefeito? Faltou um voto mesmo, viu? Voto que política tem Mas essas foi coisas. Acirrado? Eu não me recordo Não, exatamente. foi eu, o Cambraia, o Lúcio e tem uma outra também que eu esqueci o nome dele, encontrei com ele semana passada, da esquerda, bem dele. O Lúcio era mais conhecido, né? Partiu na frente, aí logo depois o Juraci é muito forte politicamente aqui em Fortaleza. Aí eu acabei ficando em segundo lugar, o Juraci. O Cambraia na frente, né? Cambraia. E eu em segundo. Com umas coisas assim meio interessantes. O povo é muito sábio. Eu fui convidado para um almoço na casa de um professor universitário. E ele convocou vários professores universitários, aquele estilo de promoções de campanha que a gente fazia, né? Aí eu fui para esse almoço. Aí me deram a palavra, fui explicar tudo como é que a gente ia fazer, como é que a gente ia fazer, qual era a minha vida. Lá pelas tantas, um dos professores pediu a palavra e disse: Assis, eu não tenho dúvida da sua competência. Eu não tenho dúvida das intenções de vocês. O que você vai fazer? Você tem respaldo do Tasso, do Ciro. Não tenho dúvida disso, não. Agora, Assis, é muito poder na mão de um lado só. E a gente já tinha o governo do Estado, a gente tinha a presidência da República e eu ia ser candidato a prefeito. Então eu disse assim, não é bom, eu não vou votar em você por causa disso. Eu acho muita concentração. Ele queria descentralizar o. O poder é bom ser descentralizado, não é boa concentração de poder. Porque não tem crítica, né? Tem crítica. Aquela época da campanha, eu tinha comícios assim de 40 mil pessoas. Era um negócio assim, fenomenais. Eu já ganhei. Não tem como perder com um comício desse tipo. E aí, nada disso. Não tinha essa pesquisa. E foi a coisa. Era só ilusão, aquela multidão ali, era ilusão, motivação de cantor, dessas coisas. Porque na época tinha showmício, né? Tinha era permitido, tinha showmício, camiseta. Né? Eu perguntei pro Beto uma vez, o Beto Studios, ele achava que um dia o VS Design ia se tornar um cartão postal. Ele disse, já é. Ele já foi feito para ser. Aí. O senhor é costura, Mota Machado, o senhor gosta de arte? A arte na construção, na engenharia? Eu não sou um amante da arte, não sou um amante, mas eu gosto de estar sempre sintonizado com as inovações, entendeu? Que possam acontecer, mas mantendo uma certa tradição. Eu gosto das coisas mais convencionais, qualidade. Nosso grande coisa aqui é a qualidade. Meu lema aqui dentro da construtora é fazer o certo na medida certa, na hora certa. É o que eu prego aqui. E esse lema é que nos trouxe até hoje. O conceito que a Mota Machado tem é em função desse posicionamento que nós tivemos nessa trajetória toda. Perfeito. Assis, a gente está chegando ao final. Já tomei muito seu tempo aqui. Tem uma reunião agora que eu estou sabendo. Para a gente fechar, o ideal, eu falei, ele vai completar 95 anos. Agora em setembro. Você que tem uma história dentro do ideal, conheceu sua esposa lá, está com ela até hoje. Outro dia foi lá, comeu a cartola, comeu o filé francesa. O que você teria a dizer para os novos idealinos, né? Essa nova geração que está vindo aí?
Aproveitar o ideal, como você aproveitou lá atrás, etc, etc. Pois é, você está me fazendo uma pergunta que não é fácil não, viu? É muito difícil. É porque o ambiente da sociedade você não Mudou. altera, né? As famílias mudaram os hábitos, os conceitos. Hoje também tem a casa de campo. Hoje, naquela época, 2 ou 3 tinham uma casa de sete. Hoje todo mundo tem seu sítio, tem sua Casa de casa de praia, praia e tudo. condomínio, Então, clube. Tem um aspecto afetivo, né? Que ainda esse aspecto afetivo podia ser fomentado, digamos é assim. Isso podia ser mais fomentado pelas essas recordações do passado, né? O praticando esporte é todas as bem mais modalidades. incentivado do que era no passado, né? Aí tem os eventos, o CD de Ouro voltou para lá, né? A festa de lá Eu fui a foi ano Celia de Ouro, por passado, sinal estava belíssimo. mas que não, o ideal nunca vai acabar. Essa, Tomara que não acabe, não, viu? essa É uma entrevista, tradição muito bacana. essa entrevista, infelizmente, vai É, ter que acabar. tá certo. Eu ia pedir para o senhor, eu sempre peço para deixar uma mensagem para essa nova geração aí. Ah, mas o senhor já deixou o seu lema que o senhor usa na Moto Machado, né? Fazer o certo. Fazer o certo Na medida na medida certa, certa na hora certa. e na hora certa. Tá na hora da gente terminar É essa uma grande entrevista. lição que eu tenho e pratico os funcionários aqui, todos nós gostamos de chamar funcionário, chamo mais colaborador. Eles têm isso. Se eu estou em algum ambiente falando alguma coisa que, se eu esquecer de falar isso, eles estão assim, você não falou no negócio de fazer o certo. Ficou faltando perguntar alguma coisa? Não, acho que tá bom, uma pincelada geral aí. Eu gostei muito dessa entrevista, foi muito bacana. Vocês, Pincelada obrigado. geral. Obrigado por me receber aqui, tá bom? Grande abraço, eu que A agradeço. comunidade idealina vai agradecer muito esse presente que você está dando, essa história de vida. Tanto vai para o canal, né, a TV Ideal, também vai para a revista, foi um prazer. Tá Tá bom? bom. Ok, gente. Bem, pessoal, esse foi mais um programa Entrevista Ideal, hoje com Assis Machado, essa simpatia, essa inteligência aqui, esse grande nome da nossa sociedade. Até uma próxima, pessoal.